retilíneo uniformemente variado. Nós vimos antes o movimento retilíneo uniforme, tá? E o movimento retilíneo uniforme, ele tinha alguma coisa que não variava nesse trajeto, nesse movimento, que era a velocidade, tá? No movimento retilíneo uniformemente variado, olha só aqui a palavrinha que a gente tem nova, variado, tá? Que é o MRUV, antes era somente MRU, agora é MRUV. Então, esse variado aqui, o que ele está me dizendo? Que quem é que vai variar? A minha velocidade, tá? Então, ele é um movimento, ele é em linha reta, porque ele é retilíneo, ele é uniforme, tá? Então, ele será uniforme durante a minha trajetória, a gente já vai ver como que ele é uniforme, porém, a minha velocidade, ela varia. Ela pode tanto aumentar ou ela pode diminuir. Só que ela sempre vai aumentar na mesma proporção. Por isso que ele é uniforme. Olha só aqui o meu exemplo do meu carrinho. Tá? Eu tenho um carrinho aqui e ele está indo nessa direção. A 1 segundo, a velocidade dele era 5 metros por segundo. Aos 2 segundos, ele estava a 10 metros por segundo. Então, a gente pode perceber aqui que nesse tempo aqui, nesse espaço, a velocidade dele aumentou 5 metros por segundo. A minha velocidade está aumentando. Aí, aqui, nesse mesmo espaço de tempo aqui, quanto que aumentou a minha velocidade? De 10 para 15? 5 metros por segundo também. Ou seja, ele é uniforme porque a minha velocidade, ela sempre aumenta na mesma proporção. Então, aqui no 1 segundo, ele estava a 5 metros por segundo. Nos 2 segundos, ele estava a 10 metros por segundo. Aos 3 segundos, ele estava a 15 metros por segundo. E se eu continuar nessa lógica aqui, eu posso colocar mais um ponto aqui, aos 4 segundos. E a minha velocidade, se ele está aumentando 5 metros por segundo, nesse espaço de tempo aqui, ele também vai ter aumentado 5 metros por segundo. Então, a velocidade dele aqui vai ser 20 metros por segundo, ok? Uma coisa nova que surgiu aí, que não tinha lá no MRU. O que é? A aceleração. Alguém tem ideia do que é a aceleração? A gente tem no carro, no veículo, o acelerador, certo? Se eu estou atrás de um caminhão e eu quero ultrapassar esse caminhão, o que eu preciso fazer? Eu não preciso pisar nesse acelerador para essa aceleração aumentar? Preciso. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha velocidade. Eu apertando no acelerador, ele vai aumentar essa minha velocidade. Então, se eu aqui estou aumentando a minha velocidade, eu estou pisando no meu acelerador. Porém, se eu pisar no meu freio, eu estarei diminuindo a minha velocidade. Toda vez que eu diminuir a minha velocidade, eu estarei com uma aceleração negativa, porque eu estarei pisando no freio, diminuindo a minha velocidade. Ok? Pessoal, aí nós temos lá, eu falei no conteúdo de aceleração, a gente tem uma velocidade, que a aceleração, ela é igual ao ΔV dividido pelo ΔT. Essa é a minha fórmula da aceleração. Eu sei que a fórmula da minha aceleração, então, como que eu descubro o meu delta? Não é sempre velocidade final menos a velocidade inicial? Então, é velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo ΔT, que é tempo final menos o tempo inicial. Eu posso dizer para vocês que o meu tempo inicial é sempre zero, sempre vai ser zero, porque é quando eu começo a minha trajetória.
Ok? Então, aqui eu posso tirar esse aqui, porque é sempre zero. Então, 5 menos 0 é 5. 4 menos 0 é 4. Então, independente do valor que eu tiver aqui, menos 0 vai ser o meu valor. Então, esse aqui eu já posso cortar. E aí, agora, eu consigo, então, deduzir aquela minha função horária aqui do movimento retilíneo uniforme. Eu vou apagar aqui, ó. Eu estou aqui, ele está dividindo, não está? Ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ser A vezes o meu T. Tempo final ou tempo, simplesmente. Igual meu velocidade final, ou somente o V, menos a velocidade inicial. Ok? Agora, como ele está aqui subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, vai ser aceleração vezes tempo mais velocidade inicial, que vai ser igual à minha velocidade. Agora, eu vou passar aqui para o outro lado, ó, de uma forma que a gente sempre utiliza, ao contrário. Então, eu só vou colocar aqui, ó, o meu V antes da igualdade, igual ao V0, mais A vezes T, que é a fórmula. Vamos voar mais alto. Tá? Essa é a minha equação horária. Lembra que lá no e-mail eu tinha o sorvete? Então, aqui eu tenho vamos voar mais alto. Vamos fazer então a número 2, que diz assim, eu vou apagar aqui o quadro. Ah, pessoal, preciso falar uma coisa para vocês. Ainda aqui na aceleração, tá? Nessa fórmula aqui. A velocidade aqui, qual é a unidade que a gente utiliza? Metros por segundo. Ou a gente pode utilizar também quilômetros por hora. E no tempo, nós vamos entrar com segundo ou hora. Pessoal, se eu entrar na minha velocidade com metros por segundo, o meu tempo tem que ser em segundos. Se eu entrar na minha velocidade com quilômetros por hora, meu tempo tem que ser hora, ok? Eu não posso misturar essa gente, pessoal, tá? Quilômetros por hora é hora, metros por segundo eu entro com segundo. A minha unidade lá do Sistema Internacional de Unidades da Aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos resolver a número 2 aí, que diz assim, partindo do repouso, um avião percorre a pista com aceleração escalar constante e atinge a velocidade escalar de 360 km por hora. Então, olha só, aqui eu tenho a minha velocidade, que é 360 km por hora, tá? Em 25 segundos. 25 segundos é o quê? Tempo. Então, o meu tempo aqui é de 25 segundos. Aí ele me diz assim, qual o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Então, o que eu realmente quero descobrir é a minha aceleração. Olha só, pessoal. A minha velocidade está ali em quilômetros por hora, tá? E a minha aceleração eu quero saber em metros por segundo ao quadrado. Posso misturar? Não, eu não posso misturar. Então, eu posso transformar o meu 360 km por hora em metros por segundo. Vocês lembram como eu faço isso? Como quilômetros por hora é uma medida grande e eu preciso transformar em uma medida pequena, eu divido ele por 3,6. Então, 360 km por hora dividido por 3,6
fica igual a 100 metros por segundo. Ó, perfeito! Eu quero saber a minha aceleração. Eu tenho a minha velocidade e agora eu estarei entrando em metros por segundo. Então, o meu tempo também tem que estar em segundo. Olha lá o meu tempo em segundo. Perfeito! Então, eu posso substituir na minha fórmula. Então, a aceleração é igual à minha velocidade, ou o meu ΔV, dividido pelo meu ΔT. Quanto que fica? A minha velocidade é 100. O meu tempo, 25. 100 dividido por 25 fica igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. E vai ser, então, a resposta, a letra D, 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, esse é o gráfico que está lá nos exercícios de vocês, tá? Olha só, aqui eu tenho a minha aceleração, metros por segundo ao quadrado, e aqui eu tenho o meu tempo, tá? Em segundo. Aí diz assim, um móvel parte do repouso, gente, repouso, o que é repouso? Quando você está em repouso, você não está paradinho, então você está parado. Então, repouso é quando o móvel está parado. E desloca-se em linha reta sobre um plano horizontal. No gráfico a seguir, representa-se sua aceleração escalar, em função do tempo, tá? No instante zero, a velocidade do corpo é nula, tá? Então, a velocidade desse corpo no tempo zero, aqui, ó, é zero, porque é nula. Determine sua velocidade escalar no tempo de 5 segundos. Então, eu quero saber a minha velocidade ao tempo de 5 segundos. Isso é o que eu quero saber, tá? Pessoal, primeiro vamos tentar aprender aqui a interpretar esse gráfico. Meu gráfico ficou um pouquinho torto, mas que vale a intenção, tá, gente? Olha só, no meu gráfico diz o seguinte, aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho a aceleração. Quando eu estou 2 segundos, qual é a minha aceleração? Olha aqui onde está o meu risco grosso, tá? Tá aqui, ó, a união dos 2 segundos, ele está aqui. Qual é a minha aceleração dos 2 segundos? No tempo de 2 segundos, a minha aceleração é 6 metros por segundo, tá? No tempo de 4 segundos, olha aqui onde que tá o meu pontinho, não tá aqui? Ó, 4 segundos, ele está aqui. Aqui está o meu traço. Qual é a minha aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. E aos 6 segundos, se eu analisar aqui, está aqui o meu ponto. Qual é a minha aceleração? 6 metros. A minha aceleração em todo esse percurso é de 6 metros por segundo. Aonde que está o tempo de 5 segundos aí? Olha só. Eu sei que aqui está aumentando gradativamente. Entre o 0 e o 2, o 1 não está aqui escondidinho? Está. Entre o 2 e o 4, o 3 está aqui escondidinho, não está? Então, está aqui o meu 5, ok? Vamos ver a aceleração, qual que é? Olha só, eu vou traçar aqui até na linha. 6. Então, a minha aceleração aos 5 segundos, o tempo 5 segundos, a minha aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado, ok? Eu quero saber a minha velocidade. Então, a minha velocidade, eu posso substituir lá naquela fórmula assim, ó, onde que a aceleração é igual à minha velocidade dividido pelo meu tempo, ok? A minha aceleração eu tenho, que é 6 metros por segundo ao quadrado, igual velocidade. Velocidade eu não sei, é o que eu quero descobrir. O meu tempo qual que é? 5 segundos. Então, o meu tempo aqui é 5 segundos. Como que eu faço agora? Multiplico cruzado. Olha aqui,
multiplico cruzado, vai ficar ΔV, que é a minha velocidade, 5 vezes 6, 30. 30 metros por segundo. Porque velocidade dá metros por segundo. Olha só aqui, eu cortaria um S daqui, cortaria um S daqui, fica 30 metros por segundo. Essa é a minha velocidade desse meu veículo a 5 segundos. Então, a questão diz o seguinte. Caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. Então, gente, nos animais, para caça, é muito importante que o animal seja veloz, né? O guepardo é capaz de, saindo do repouso, correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora. Quilômetros por hora é velocidade. Então, vamos colocar aqui velocidade desse guepardo. Ele é 72 km por hora. Desenvolvendo uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo. Então, a aceleração aqui é 5 metros por segundo ao quadrado. Isso é o que está dizendo lá no problema. Eu quero saber, gente, o meu intervalo de tempo. Se eu analisar todas as minhas alternativas ali, todas elas estão em segundo. Então, eu preciso que o tempo aqui ele seja em segundo. Eu aqui tenho, gente, 72 km por hora, tá? Como que eu faço para substituir para metros por segundo? Divido por 3,6. Km por hora é uma medida grande e eu preciso reduzir. Então, eu posso dividir por 3,6, que vai dar a minha resposta em metros por segundo, tá? E 72 km por hora dividido por 3,6 fica quanto? Não fica 20? 20 metros por segundo. Agora aqui é só eu aplicar a minha fórmula da aceleração, não é? Então, a aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo. A minha aceleração, 5 metros por segundo. 5 metros por segundo ao quadrado. Igual a minha velocidade agora, 20 metros por segundo, porque eu não posso entrar com quilômetros por hora. Meu tempo é segundo, minha velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, 20 metros por segundo dividido pelo meu tempo, né? Olha só, como é que eu vou resolver agora? Eu multiplico cruzado, certo? Então, vai ficar T vezes 5 metros por segundo ao quadrado igual a 20 metros por segundo. Como aqui eu estou multiplicando, esse meu 5 eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar igual a T igual a 20 dividido por 5. Quanto que é 20 dividido por 5? 4 o quê? 4 segundos.